Bem, Tudo ótimo. Meninas, hoje a gente está com o clube aqui das meninas, o clube das meninas superpoderosas. Então, hoje a gente vai iniciar a nossa webinar, que vai focar aí na relação de dashes e ocupação para vocês, tá bom? A gente, então, hoje vai falar aqui e vai visualizar, vou trazer aí algumas coisas bem interessantes para vocês com relação à configuração dos dashes que vocês têm, né? E os dados métricos, então a gente vai focar um pouquinho mais sobre cada um desses dados. Na segunda etapa, a gente vai focar também na configuração, ocupação e seus relatórios. E a gente vai também depois abrir aqui para as dúvidas de configurações, então, que vocês tenham. Seguindo, já trago a agenda para o fim do mês agora, então, para a semana que vem a gente vai ter um treinamento geral, gurias, focado aí para reconfiguração de grupos. Então, a gente vai entender e vai fazer uma abordagem, né, para o pessoal que precise, que quer realinhar, mudou regra, mudou, tem que trocar usuário de grupo, a gente vai focar nessa reconfiguração através da importação e exportação. Então, o nosso treinamento vai ser focado nisso. E trago aqui também para vocês um pouquinho sobre o nosso programa Pólen. Acredito que a Roberta já conhece, né? Não sei se a Tayana e a Deise conhecem, mas, meninas, o programa Pólen é o nosso programa de indicação da ADESC-B. Então, é um programa onde vocês indicam a gente e vocês aí vão acumulando aí pontos e vão sendo premiadas. Então, o processo é bem simples. No e-mail ali de finalização da nossa webinar, eu vou disponibilizar o link para vocês. Fiquem à vontade, vocês entram lá, vocês se cadastram, dão uma olhadinha ali no regulamento, geram e compartilham o link. Então, cada indicação que vocês fazem, que for convertida com a Desco, vocês então vão acumulando pontos e depois vocês podem trocar esses pontos por prêmios. Então, aqui traz para vocês a nossa premiação e junto eu vou trazer também algumas empresas já que estão ganhando e que estão nos indicando, ok? Meninas, então, vamos aqui seguir com o nosso webinar hoje, que está focado aqui para a questão de dashes e questão de ocupação. Então, vamos trocar as telas para a gente. E vamos, então, falar aqui um pouquinho agora, vamos começar falando sobre os nossos dashboards. Deixa eu reduzir aqui. Perfeito. Então, o acesso ao painel, ressaltando, vai ser realizado pelos gestores, né? Nesse caso, pessoas com perfis de admin, de manager e de assistente, ressaltando que assistente só vai gerar os relatórios. E nos dashboards, então, ele vai trazer as métricas diárias para vocês. Vale ressaltar que sempre ele vai trazer com base no dia atual. Então, o gráfico em si, ele já puxa sempre baseado no teu dia atual. Quero, então, modificar. Clicou, arrastou. Pessoal, vocês, então, podem filtrar aqui essa informação e ele vai, então, ter essa modificação trazendo não só do dia atual, mas a quantidade. Pode ser tanto para frente quanto retroativa, certo? Ressaltando que paramos o nosso mouse, né? Aqui em cima do gráfico, ele traz então o quantitativo para vocês, sempre, né, com base aqui, ó, nos dias. Então, ó, dia 23, dia 24, né, o que que a gente tem pro dia 21. Então, este gráfico, pessoal, além dele trazer, ele está mostrando aqui para vocês, em cima, aquilo que foi cancelado, as reservas que estão válidas, ele vai trazer as reservas que estão em andamento. Na nossa lateral, a gente vai ter o total de posições. Sempre que a gente se basear nesse total de posições, ele vai estar ligado à quantidade, então, de posições que estão mapeadas.
E aqui a gente entra naquela questão que estamos trabalhando com o filtro da estação de trabalho, então ele está me trazendo o rotativo de estações de trabalho mapeadas. Então, hoje, mapeado dentro aqui do painel de gestão, a gente teria 30 estações, tá? Independente da unidade, do prédio e do andar. Então, mesmo que eu tenha mais de um andar, mais de um prédio, ele vai trazer a soma dessas posições. Aqui embaixo, ele também vai me mostrar, então, com base aqui, a quantidade que eu tenho atribuído. Então, ele está tirando dessas 30 posições, uma é atribuída e nenhuma está bloqueado, ok? Então, ele vai mostrar para vocês com base na posição. Se a gente trocar aqui para uma sala e clicar em buscar, o nosso gráfico ele vai, então, fazer essa alteração e ele já muda, então, aqui nos trazendo a quantidade de salas que a gente tem, tá? Ressaltando que a gente tem ao todo, ó, 3 unidades, tá? Então, eu tenho essa que estão ativas. Essa está desativada, mas de qualquer forma ele puxa sempre com relação à totalidade do que vocês vão ter mapeado. Abaixo, então, meninas, a gente vai ter a nossa reserva por hora. Então, aqui ele sempre vai mostrar para vocês e vai trazer dentro desse horário, que vai da 1 até as 23 ali, ele vai trazer quais são os horários de maior pico de reserva, tá? Então, aqui a gente tem as estações de trabalho e dentro desse horário das 8 às 9 é o momento que mais se tem reservas. E aqui na nossa lateral, a gente já vai ter o nosso rotativo, tá? Então, vamos lá para vocês verem. A gente tem 30 posições, 25 estão sem reservas, 4 estão sendo ocupadas e uma está reservada. E quando ele diz reservado, são para os próximos horários. Na sequência, ele traz, então, aqui a quantidade da semana. Então, também, pausando o mouse em cima, a gente vai ter este quantitativo. E este aqui, que é o nosso gráfico, ele traz baseado na atribuição. Como a gente só tem uma atribuição e essa atribuição não efetuou reserva, então ele fica zerado aqui em cima. Então, ressaltando que aqui no nosso gráfico ele está ligado às suas posições mapeadas, aqui ele está ligado, então, à reserva, ao seu rotativo de reserva, e embaixo a nossa atribuição. Aqui em cima, a gente vai ter o total de horas, o total de reservados, horas utilizadas e ociosidade, certo? Então, ele sempre vai trazer baseado na quantidade de dias, então, do dia 21 ao dia 30, baseado em 8 horas, tá? Então, Tiane, mas da onde é essas 8 horas? Essas 8 horas, pessoal, ela tá ligado ali às reservas que foram feitas. Então, reservou ali das 8 da manhã até as 14, deu 8 horas. Então, ele sempre tira com base ali na quantidade de horários reservados versus as posições. Então, 10 dias vezes 8 vezes 31, vocês vão ter o total de horas de posições, tá? Vale ressaltar que esse total de horas, ele está ligado exatamente aqui, ó, a essas ocupações aqui, ó, tá? No decorrer, então, ó, 4, então, é isso. Horas reservadas, aí ele vai fazer o cálculo aqui das horas reservadas, então, seria, né, 320 horas, por aqui, seria 12%, então, de reserva. De utilização, a gente teria uma média aqui de horas utilizadas, em torno de 0,51, e de ociosidade, tá? 99,49. Então, meninas, podem, conseguem, vamos utilizar sempre dos filtros para que vocês, então, consigam filtrar as informações. Tcharê, meu chefe pediu, então, com base na
nos filtros, nos gráficos, como que a gente pode, então, passar esse gráfico, quero colocar este gráfico numa apresentação, como que a gente consegue fazer isso? Pessoal, maneira prática de vocês, então, transportarem esse gráfico é utilizando, então, do famoso print. Então, fica fácil, a gente pode dar um print na tela, ó, dei o print, posso transportar, então, este print para minha apresentação, então fica muito fácil. Ah, Tirê, está pequeno, quero aumentar, dá para a gente, então, tirar a nossa abinha lateral e vocês conseguem, então, através aqui do zoom, aumentar e reduzir essa proporção, podendo depois, então, utilizar ali dos prints, certo? Além da ocupação através dos dash, pessoal, a gente também tem outro tipo de ocupação, que é a ocupação das estações. Vale ressaltar que esta aqui, ela é com relação às estações de trabalho, então ela não vai puxar para vocês salas de reunião. E outro ponto interessante é que ele está sempre associado aqui ao filtro principal, que é o filtro do Dash. Então, percebam que como aqui a gente selecionou uma data, como aqui a gente selecionou, né, a nossa área, quando a gente passa para a lateral, ele já puxa isso automaticamente. Então, quero tirar, né, de acordo com a minha área, configuração e criação para poder adicionar é simples, tá? A gente clica na lateral, seleciona, então, qual é ali o andar que a gente deseja e a gente adiciona. Aqui a gente já tem os suítes, vamos colocar esse e vamos, então, adicionar. Simples, sem grandes dificuldades a adição. Vocês podem atualizar sempre o gráfico, podemos filtrar, então, Tcharê, neste andar eu não tenho atribuição, eu quero ver apenas o que está rotativo. Então, a gente pode buscar os rotativos aqui. E vale ressaltar que este gráfico, pessoal, ele vai trazer sempre com base, então, na setorização que vocês tenham, ok? E nos espaços open space. Então, esse aqui, diferente do Dash, o Dash ele está trazendo com base na nossa posição de estação de trabalho. Aqui ele subdivide, então, com relação aos setores que vocês tenham criados e aos open space. Então, aqui na nossa suítes, a gente tem um setor de projeto e a gente tem o setor de open space, nos trazendo, então, aqui o total para cada setor, para cada posição. Vai trazer o quantitativo de bloqueados, caso vocês tenham, nos traz a disponibilidade, então, que tem, e aqui ele começa, então, a mostrar, né? Vamos substituir, vamos colocar só o atribuído para que a gente possa ver. Então, rotativo aqui, total 3, o total de 11 posições a serem reservadas. A gente está vendo que hoje, tá? Do dia 21 ao dia 30, a gente tem 2 ocupações, 2 livres, né? A gente vai ter uma posição para projeto e 9 para o Open. E aqui ele vai trazer a utilização, 2 de 30, 4 de 120. Essa numeração aqui, ó, pessoal, tá? Ela tá associada sempre aos dias aqui que a gente está selecionando. Então, se a gente pegou do dia 21 ao dia 30, a gente vai ter 10 dias, tá? Desses 10 dias vezes 3, seriam 30 posições, tá? Então, de utilização dessas 30, dentro deste período, vai ter só 2 que vai te dar a sua ocupação de 6,67%. Então, aqui ele traz a projeção. Mesma coisa aqui, a gente tem um total de 10 vezes 11, vão ser 110 para 4, e a gente vai ter aqui a taxa de ocupação e a nossa projeção. Então, ele traz essa informação aqui, sempre associada aos dias que vocês, então, estão filtrando. Ó,
Com base no dia de hoje, ele já muda. Então, ó, ele está trazendo 2 de 3. Então, são 2 ocupações para 3 posições, 4 para 11. E aqui a taxa de ocupação e de ociosidade. Tcharê, consigo transferir, transportar, então, este gráfico? Consegue, pessoal. Aqui basta vocês selecionarem, ó, vamos selecionar o nosso gráfico, Ctrl C. Dentro da sua planilha, pessoal, basta dar um Ctrl V e, ó, ele já traz aqui o gráfico para vocês. E esse gráfico, então, pode ser editado sem problema nenhum. Quero ocultar essa coluna e aqui aí vocês editam de acordo aí com as métricas e com o gráfico de vocês. Alguém com alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, o que vocês acharam até aqui com relação a transportar os nossos gráficos para uma apresentação e para um Excel? Alguém já sabia disso? Roberta, meninas, Daisy? Eu sabia, sim. É que aqui na Raizinha tinha algumas informações que a gente precisava mais específicas, assim. Aí a gente acabou criando um dash diferente nosso, né? Mas Sim, aqui a através gente da chegou. exportação. Eu lembro que o Everton chegou a utilizar assim as informações daqui no início, aí depois a gente teve que criar uma outra forma. Perfeito, Hum, Roberta. Hoje vocês né? estão utilizando através da exportação, né? Então você filtra ali Isso. em ocupação e aí vocês têm os gráficos de vocês, né? É. Pra gente, acho que é o mais importante é pegar os check-ins mesmo. E aí a gente Uhum. faz de uma outra forma ali de. O check-in realmente ele vai estar hoje sempre associado aqui quando a gente falar de ocupação. Então, é Exato. pela ocupação, né? Os dashes aqui, eles estão associados e eles vão estar ligados sempre à questão de posição, né? Tá. Então, ele traz com relação à nossa área, né? Algo mais específico que esteja ligado aos colaboradores, ele vai estar sempre dentro da ocupação. Da ocupação, tá bom. Exatamente. Legal. Então, ocupação de estações, vocês têm o mapa de calor, tá? Então, o mapa ele vai trazer para vocês também ali com relação à utilização do espaço. Então, vamos substituir aqui pelos suítes, que é o que está sendo ocupado. Vamos pegar com a data do dia 21 até o dia 30. E ele vai nos trazer, então, aqui as posições que estão, né, com maior pico de reserva. Então, ele traz, né, aqui percebam que ele é um verde, um clarinho, então não é tão utilizado quanto essas outras 3 posições. Mesmo processo, Tcharê, consigo, posso então, né, quero passar esse aqui para uma apresentação. Mesmo processo, pessoal, dá ali um estender na sua tela, dá um print e você consegue passar aqui para dentro da apresentação que vocês desejam. Por último, a gente tem aqui o nosso home office, certo? Então, para aquelas empresas que vão utilizar ali, que vão ter colaboradores que vão fazer o seu check-in também de casa, né? A partir do momento que o colaborador começa a ter essa diferenciação e fazer o seu check-in de casa e quando vai para o escritório presencialmente, vocês vão ver que o gráfico aqui em forma de pizza ele já traz. Como aqui está todo mundo no escritório, esse presencial, então ele já traz essa informação que são 100% então presencial. A partir do momento que é se utilizado o home office, que se é feito, então ele começa a aparecer aqui também. Então, uma breve introdução aqui para vocês com relação aos dashboards. Então, de novo, ressaltando que aqui a gente vai falar da questão do dashboard que está ligado às posições. Quando a gente falar de métricas, então, de colaborador, check-in, associado, é sempre em ocupação. E aqui a gente tem então, os nossos filtros, lembrando que vocês podem filtrar por tags, por grupos, modelo de veículo ou placa, esse é o mais novo que acabou entrando. Vocês conseguem pelo nome do usuário, então gostaria de saber sobre um usuário específico,
digito o nome da pessoa e filtro, e vai trazer as informações, ó, do que a gente tem, tá? Aqui, ó, traz já a reserva de veículo, então eu posso e consigo, por aqui também, filtrar pela placa ou pelo veículo, né? Placa vai aparecer, vai trazer a cor para vocês, vai trazer, então, qual é o modelo do veículo. A gente consegue filtrar, então, também por uma posição ou até mesmo pelo código. Então, vamos colocar aqui número 10, que seria a posição, não tem nenhuma reserva, né? Então, digitou, ele vai trazer essa informação aqui para vocês, tá bom? Ó, 006, aqui filtrou, ó, ele traz a informação. Tá? Aqui a gente tem também, né? Quero passar para frente, clicou, a gente vai arrastar e a gente vai até onde a gente deseja e busca a informação filtrando ela aqui, tá? Então, de novo, filtro ele pode ser tanto para frente quanto ele pode ser retroativo. Facilidades que acabaram entrando quando a gente fala, então, agora de ocupação, né? Vale ressaltar que a ocupação, então, ela pode e só será canceladas reservas válidas ou reservas em andamento, tá certo, pessoal? Então, ao selecionar, a gente então tem a opção de poder excluir, né? Ou seja, por seleção, ou seja, né, por múltiplas de uma única vez. E vai ser excluído ali, vocês podem derrubar tanto uma reserva válida quanto uma reserva que esteja em ocupação. Toda reserva que ela for cancelada por vocês, gestores, o colaborador é notificado, então, por e-mail, de que aquela reserva que ele tinha feito, ela foi, então, cancelada. Então, vai ser notificado. Na nossa lateral, a gente vai ter, então, o nosso menu, onde vai ter os dados da reserva e o histórico de reserva. Então, pelos dados, vocês vão ter as informações referentes à reserva, com relação data e horário da reserva, quem é o usuário, qual é o espaço que foi reservado por esse usuário e os dados da reunião. Então, no caso, está trazendo aqui para a gente o título e o link da videoconferência. Uma reserva que ela conte, então, com participantes, ela vai trazer também essa informação. Não, desculpa, histórico, dados da reserva, deixa eu ver que a gente tem uma aqui do Mike, aqui, ó. Então, uma reserva que ela tenha participantes, pessoal, ela vai trazer também o nome do participante. Onde é que está a do Mike? Reserva encerrada. Uhum. 10h30. Aqui, ó. Ó, reservas, então, pessoal, que contem e tenham, né, participantes, ela vai nos dados da reserva trazer o nome desse participante e ela vai trazer, então, o check-in realizado por ele. Essa questão do check-in é definida, então, por vocês, gestores. Então, como gestor, através da ferramenta lateral, em ambientes, pessoal, vocês podem habilitar e desabilitar essa configuração, tá? Então, aqui, na configuração de sala, vocês se definem se vocês querem ou não que o participante das reuniões ali, seus convidados, realizem o check-in. Vale ressaltar que, quando a gente fala de check-in externo e remoto, que são para os nossos participantes de fora da empresa, eles vão receber ali por e-mail, então, né, essa notificação de que foram convidados aí a participar da reunião e pelo próprio e-mail eles realizam o check-in, claro que sempre dentro ali do prazo que vocês definiram
que é o tempo de tolerância. Então, esse tempo de tolerância vai ser válido. E nos dados aqui, pessoal, vocês então vão ter essa informação do momento exato que esse teu colaborador realizou o check-in. Então, aqui a gente tem um às 10h29 e o outro externo que foi às 10h28, tá? Então, interno, presencial e remoto. Junto ele traz o link para vocês, é claro, da videoconferência. Pelos históricos, pessoal, vocês conseguem, então, acompanhar e visualizar ali tudo referente a essa reserva. Então, desde o momento da sua criação até ali a alteração, se a pessoa excluiu, se essa reserva ela foi derrubada pelo próprio usuário ou se ela foi derrubada por um gestor. Então, você tem aqui toda essa informação. Tá? Então, ele traz para vocês, dentro da informação, por qual dispositivo a reserva foi realizado, por qual navegador, vai trazer o horário que entrou, o horário que efetuou a reserva, vai trazer aqui a informação do horário que a pessoa entrou e o horário que ela fez ali, realizou o seu check-in, né? Valor antigo, valor novo, então, check-in era às 10, ela fez às 10h28, e traz também aqui a informação ali, ó, do usuário também, que acabou realizando o seu check-in. Então, no histórico, vocês conseguem visualizar essa informação, ó. Aqui a gente tem outro, tá? Ocupação em andamento, reserva válida. Vamos pegar aqui uma reserva que foi, então, rejeitada, encerrada, expirada, tá? Ó, reserva expirada. Então, o histórico é uma maneira de vocês visualizarem, então, ali, né, aquela questão de não fiz o check-in, por que que eu não fiz o check-in? Ai, sumiu a reserva, desapareceu. Então, pelo histórico, vocês, como gestores, vão conseguir acompanhar isso. Depois que a gente viu sobre o menu aqui, né, depois que a gente viu aqui também que a gente pode cancelar, depois que vocês geraram os filtros, realizaram ali, né, a busca que vocês desejam, então quero ver todas as reservas que são válidas aqui, a gente tem, através da engrenagem, exportação por ocupação e exportação de check-in. Exportação por ocupação, ele vai trazer todas as informações que a gente tem, né, então vocês conseguem exportar tudo isso para uma planilha, então, baixei aqui, e quando a gente falar aqui, pessoal, de exportar check-in, esse check-in, ele não está ligado ao check-in dos seus usuários, dos seus colaboradores. Ele está ligado, então, ao check-in dos seus participantes de reunião. Então, toda reunião em que é adicionado participante, por métrica de exportação, é através aqui de check-in. Então, essas métricas são para seus participantes. Ah, Tia, quero ver o check-in dos meus usuários. É em exportação de ocupação. Então, vamos aqui, a gente baixou, vamos em importar. Tá. Abrir. A gente vai trazer aqui, então, a nossa planilha ali, que a gente acabou, então, exportando, tá? Então, traz aqui para vocês todas as informações referentes ao dado de cadastro, então, nome da pessoa, o código, então, da sala, que é o QR Code, vai trazer qual é o ambiente, nome do usuário e e-mail. Se tiver o número de matrícula, RG, ele também traz, tá? Traz por quem foi reservado, qual grupo. Se o teu usuário ele está associado a uma tag, ele também vai trazer essa informação. Traz para vocês, então, início e fim de reserva. Traz as informações que serão preenchidas
né, referentes ao título, à descrição. No motivo de reserva, pessoal, esse motivo ele está associado aqui aos grupos, então, para que se apareça, a gente precisa habilitar ele dentro de um grupo. Vai trazer a capacidade, então, além de trazer o nome da sala para vocês, ela traz a capacidade que essa sala tem, ok? Como aqui não existem convidados, não traz, então, né, não vai mostrar. Aquelas que estiverem convidados vai trazer. Tipo de situação, data de cancelamento, início e término, duração. Então, traz todas as informações aqui referentes ao check-in, certo? Então, desde data que cancelou, porque a gente pode fazer e depois pode cancelar uma reserva, vai trazer a duração. Se for check-in automático, ele também vai trazer. Então, vale ressaltar aqui que esse check-in automático, ele também está associado dentro do grupo. Lembrando vocês que o check-in convencional, a gente vai fazer a leitura, e quando a gente falar do automático, a gente vai, então, configurar dentro dos grupos, onde a gente pode ter ali o transparente e o sem leitura de QR Code. Informações, então, referentes à nossa unidade, qual é o prédio, o andar. Se essa sala estiver associada a um setor, vai trazer o nome do setor. Se tiverem filtros nessas salas, também vão trazer. Aqui ele está ligado a fretados, essa informação, tá? Serviço também está ligado a ambiente de serviço que está associado à sala. Depois a gente tem a aprovação e reprovação, também, pessoal, novamente, ligado à configuração de grupos. Então, a gente precisa habilitar para ter essa informação, se for utilizar. Ele traz o ID, o ID para vocês aqui da reserva. E, por último, aqui, né, como a gente está falando de reservas de sala, recursos cadastrados trazem a informação. Essa observação, ela está vinculada ao recurso da sala, então, além do nosso colaborador solicitar o recurso, ele vai poder, então, também colocar uma observação, tipo de veículo, e aí traz as informações referentes ao veículo, certo? Vamos pegar um outro tipo de check-in de um modo mais geral, do dia 21 ao dia 30, e vamos exportá-lo também para que vocês possam ver. Ali eu baixei só com relação às salas, vamos puxar um outro. Então, mais para vocês poderem ver que vocês, através dos filtros, vão ter a informação de acordo com o que vocês estão filtrando. Tá? Ok. E aqui, então, a gente tem, né, baseado aqui, ó, só com relação à data, sem filtrar, sem nada, e aqui a gente já ganha algumas outras informações a mais, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter a capacidade, número de convidados, tá? Tá trazendo o nome dos nossos convidados aqui, tá? Aqui a gente tem, ó, início do check-in, término, duração, se é check-out automático, se não é, ó, então, também, né, check-in automático, a gente vai ter as informações também de filtros, ó, monitores, gaveteiros, e por último, a gente vai ter as informações referentes aqui ao nosso veículo, ó, carro, modelo, né, tipo, cor, placa, então vocês também têm essas informações aqui. Pessoal, toda exportação de planilha, ela vai vir com uma exportação CSV, que ela é já padrão, certo? Então, ela vai vir desta maneira para vocês, só para que vocês vejam, tá? E é claro que vocês daí podem, através de dados, através dos dados aqui, em texto para a coluna, vocês conseguem, então, alinhar e deixar igual a gente está vendo a planilha desta maneira aqui.
Quando a gente falar de exportação de check-in, lembrem-se que ele está associado e ele vai estar ligado, então, às informações referentes aos check-ins dos meus participantes. Então, como vocês viram, ele não vai trazer nessa planilha aqui que a gente baixou essa informação, já que aqui a gente está falando da planilha dos usuários do aplicativo, então, dos seus colaboradores. E aqui, então, nessa planilha, ela vai ser uma planilha, então, referente aos check-ins dos participantes, tá? Então, aqui ela vai trazer as informações da data, então, ó, dia 13, na sala, tá? Então, a gente tem aqui dois tipos, né? Número 1 e número 2, 3, e aqui vai trazer, então, ó, as informações referentes aos nossos participantes e aos check-ins que foram realizados. Então, ó, aqui a participante, nome dela, vai trazer a informação do e-mail da participante, né? Vai trazer se esse participante, né, para acessar o prédio, utilizou do Guest Pass, se esse Guest Pass foi encaminhado ou não, e vai trazer aqui informação referente ao check-in do participante. Ele traz também a informação, ó, anfitrião, remoto, presencial interno, e as situações, ó, ocupação encerrada, duração. Então, quando a gente falar aqui na nossa exportação de check-ins, lembre-se que ela está associada aos seus participantes e não tem relação com os seus colaboradores, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida? Meninas? Eu acho que não. Eu tinha dúvida realmente sobre essa nova exportação aí, mas acho que você me esclareceu bem. Que bom, Roberta, que bom. Que bom, fico feliz. Daisy? Alguma pergunta? Daisy, eu não sei se você já chegou a tirar algum relatório, Daisy. Não sei se a Daisy está conosco ou não. Tainá, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estava com dúvida ali no check-in dos que a gente faz, mas ali tu me mostrou direitinho como é que exporta. Eu já vou tentar fazer já. Perfeito. Tainá, depois eu dá uma olhadinha na nossa plataforma também, lá em ocupação, né? Porque aqui eu estou utilizando do meu Drive para exportar, então, os meus relatórios. Então, ele já entra organizadinho. Mas se você tem o Excel convencional, mesmo que ele vai abrir, que ele vai entrar todo bagunçado, lá na plataforma a gente tem lá mostrando, né, duas formas de vocês poderem ajustar isso em alinhar. Uma através do subir, né, puxar, e a outra através de dados, tá bom? Se não, fica à vontade, entra, manda ali um e-mail que eu te ajudo ali, deixar tudo organizado. Tá bom, obrigada. De nada. Meninas, mais alguma dúvida que a gente tenha que eu possa esclarecer para vocês? Então, antes da gente encerrar aqui a nossa etapa do webinar, eu quero contar aí com a participação de vocês, ok? Eu gostaria, então, de aqui contar com a ajuda de vocês em algumas perguntas. Eu queria saber, então, vou disponibilizar aqui para vocês, tá? A primeira pergunta aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Ressaltando que aqui não vai aparecer o nome de ninguém, é só para a gente ter uma ideia aí de quem está participando de novo, se é a primeira vez que está participando conosco ou não. O que vocês acharam, então, ali, em geral, como que vocês avaliam a webinar de hoje? Gostaria também de saber o que acharam aí da apresentadora, então, eu sei que muita gente já me conhece,
E por último, eu quero contar aí com a ajuda de vocês para nossa webinar de dezembro. Então, a gente quer saber aí o que vocês querem ver aí para primeira e segunda semana de dezembro. Então, a gente vai estar... Pode responder, Tainá, direto ali, que ele vai depois para uma planilha para gente. E aí, pessoal, a gente quer saber aí o que vocês gostariam de ver, o que vocês querem que a gente aborde aí para o mês de dezembro. A gente vai ter as 2 primeiras semanas, então, de webinars, então fiquem à vontade, a gente vai ter aí opções de botão personalizado, chamados, personalização e comunicados, entregas e guest pass. Então, ajuda a gente a escolher aí o que a gente vai ter para as outras 2 semanas. Perfeito? Legal, Tia. Vou responder. Eu vou dar mais uns minutinhos. Jaque, Ana, algum recado que vocês queiram dar, meninas, eu vou abrir para vocês enquanto o pessoal vai respondendo. Então, meninas, só frisando ali, né, a campanha que a Tiare falou do pólen, tá? Nosso programa de indicação. Então, a ideia é que vocês realmente indiquem novos clientes para a DeskBee, sejam recompensados com prêmios, né? Então, o primeiro prêmio é uma Alexa e vai juntando, né, até chegar no iPhone 14. Tá? Qualquer dúvida, meninas, para os novos módulos, eu estou à disposição também para fazer uma demo, fiquem à vontade, qualquer dúvida eu estou à disposição. Pessoal, todo mundo conseguiu responder ali as nossas perguntinhas, pessoal? A gente agradece aí a participação de todo mundo. Eu espero aí ter auxiliado e ajudado vocês aí com relação às dúvidas relacionadas aos dashes, né, e ocupação. E, é claro, mostrado aí algumas funcionalidades, algumas funções diferenciadas aí para vocês, né? Claro, entendendo um pouquinho mais também com relação àqueles números dos dashes que são sempre bem pedidos e bem buscados. A gente agradece, então, pessoal, pela participação de todos, e eu espero ver vocês semana que vem. Tchau, pessoal, bom almoço. Tchau, pessoal, bom almoço. Tchau, meninas. Tchau, pessoal, bom gente. almoço. Boa semana para todas.